Bom dia Vascaíno, eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E chegou a hora, hoje é o grande dia, hoje tem Vascão, hoje tem 3 pontos e vamos para as notícias. Galera, vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje com uma declaração que o Rossi deu ao Bismarck lá do Atenção Vascaínos. Ele disse o seguinte: só saio do Vasco se o Vasco quiser. Se o Vasco quiser renovar comigo, eu vou ficar até quando os torcedores e o clube acharem que eu devo ficar. O Rossi, todos nós sabemos, é muito querido pelo torcedor do Vasco. Ele tem um amor também muito grande pelo clube. E, obviamente, se ele estiver jogando o que ele está jogando, claro que a gente vai querer que o Rossi renove, claro que o Vasco vai querer renovar com o Rossi, e é muito provável que isso aconteça, tá? Porque o Rossi realmente vem demonstrando estar em forma, vem demonstrando estar tecnicamente bem. Todas as vezes que ele entrou muito bem. Então, nada mais natural do que a sua renovação por 1 ou 2 temporadas. Se ele continuar jogando assim, tanto nós torcedores vamos querer que ele fique, como o Vasco também vai querer propor aí a sua renovação. E como ele tem esse carinho todo pelo Vasco, vai ser o casamento perfeito do Rossi com o Vasco, quem sabe aí por mais 1 ou 2 temporadas. Após 26 rodadas, o Vasco está na 6ª posição do ranking de média de público no Campeonato Brasileiro. Olha só que interessante, a gente ficou sem São Januário durante vários jogos, né? Jogamos sem público e mesmo assim o Vasco está em 6º lugar nesse ranking que eu vou mostrar para vocês agora aí na tela. Aparece o Flamengo em primeiro com 54 mil, São Paulo com 46, Corinthians com 39, Bahia com 37, Palmeiras com 36, Vasco 32, Fluminense 32, Atlético Mineiro 31, Fortaleza 31 e Grêmio com 31 fecha aí o top 10. Depois nós temos Botafogo com 30, apesar de ser líder do campeonato, você vê que o Botafogo só aparece com 30 mil, Cruzeiro com 29, Internacional com 26, Curitiba com 25, Atlético Paranaense com 23, Cuiabá com 15, Santos com apenas 11, Goiás com 10, RB Bragantino com 5 e o América com 5. Imagina se a gente tivesse o Maracanã à disposição. Provavelmente estaríamos brigando ali no topo ali com Flamengo, São Paulo e Corinthians, porque mesmo tendo apenas São Januário, com a sua capacidade aí média de 20 mil a 21 mil torcedores, usando pouco o Maracanã, nós temos essa média de 32 mil. Se tivéssemos o Maracanã à disposição nos jogos-chave, nos jogos principais, com certeza a nossa média estaria lá em cima, a gente estaria no top 3, que é o nosso lugar, que é o lugar do torcedor vascaíno, assim como disse Ramon Dias uma certa vez numa entrevista: se tiver 3 estádios, nós vamos encher os 3 estádios, pode ter certeza disso. E agora eu vou colocar aí na tela os jogos que nós temos que ficar de olho nessa rodada. Amanhã no Independência, aliás, hoje às 20 horas no Independência, Botafogo e América, ou América e Botafogo. Às 20 horas também no Couto Pereira, Curitiba e Cuiabá. Às 21h30, Bahia e Inter. Amanhã, aí sim, às 19 horas no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Às 20 horas, Santos e Bragantino. E às 21h30, Fluminense e Corinthians. E Goiás e São Paulo vão jogar na Serrinha também nesse mesmo horário. Então esses são os jogos que a gente tem que estar atento, que são times que estão ali brigando com o Vasco. América, Coritiba, Bahia, Inter, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Santos, faltou o Santos. Esses são os times que vão estar ali brigando com o Vasco, então a cada rodada a gente tem que ficar de olho nesses jogos. E aí, ó, secador a todo vapor, secando essa galera, Vasco fazendo seus 3 pontos contra o Fortaleza e secar essa galera para essa galera perder ponto e a gente sair da zona de rebaixamento.
Isso tem que acontecer logo para que a gente tenha aí um resto de campeonato mais tranquilo, mais estável, de repente brigando por coisas melhores, mas a princípio é secar os adversários e conquistar os nossos pontos. Isso que importa nesse momento. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. O GE soltou uma provável escalação que eu vou colocar na tela aí para vocês para o jogo de hoje. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim, Léo, Maicon, Pumita e Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Payet, e no ataque Peck, Marlon e Verrete. A dúvida está na lateral direita, se vai entrar de fato o Pumita ou vai vir com o Paulo Henrique. Não sabemos qual será a preferência do Ramon. E se o Payet começa jogando ou se ele vai colocar o Rossi. Então essas duas dúvidas que permeiam aí a cabeça do Ramon Dias. Eu acho que a cabeça do Ramon Dias nem tanto, né? Tá mais na gente aqui essa dúvida, já que a gente não tem acesso aos treinos, a gente não sabe como foi o desempenho dos atletas ao longo desse período de treinamento. Então a gente não sabe quem vai vir a campo. Eu apostaria que ele iria de Paulo Henrique e Rossi. Mas vamos aguardar para ver o que vai aprontar Dom Ramon. E para o jogo de hoje, o Vasco tem um retrospecto muito favorável. O Vasco nunca perdeu um jogo para o Fortaleza em São Januário. O total de jogos do Vasco são apenas 18 jogos ao longo da história. O Vasco tem 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas para o Fortaleza. Gols 27, uma média de 1,5 por jogo do Vasco, contra 18 do Fortaleza, uma média de 1 por jogo. E o Vasco, como retrospecto favorável, ele nunca perdeu em São Januário. Isso é legal, né? A gente saber que vamos jogar hoje tendo a certeza de que a gente nunca perdeu no Caldeirão. Então eu tenho certeza que hoje vem a vitória, que vai ser mais uma para a estatística, vai ser a 9ª vitória do Vasco contra o Fortaleza. Eu fiquei surpreso com o número de jogos, né? Poucos jogos entre os dois clubes ao longo da história, apenas 18. E o Vasco tendo aí a vantagem de estar com 8 vitórias contra 4 apenas do Fortaleza. Então agora vamos torcer para que o Vasco consiga aí a sua vitória no dia de hoje. Agora é a hora do Fala Galera. E o Fala Galera você já conhece, né? A gente pega alguns comentários nas lives aqui do canal e joga aqui para dar uma moral para você aqui no Bom Dia Cast. Vamos começar com o Rogério Nogueira. Ele colocou o seguinte: Vasco foi bem contra o Fortaleza no Ceará. Barbieri mexeu na zaga no final do jogo e tomou 2 gols rápido. Ele está se referindo ao jogo do primeiro turno, onde o Vasco levou 2 gols no finalzinho do jogo contra o Fortaleza, um jogo que estava relativamente administrado e o Vasco acabou perdendo aquela partida, mas vai ser diferente hoje. O Vasco vai passar o carro, o Vasco não vai tomar conhecimento do Fortaleza e a gente vai conquistar esses 3 pontos. Custe o que custar. Caldeirão fervendo, os caras vão tremer, nunca ganharam em São Januário e não vai ser dessa vez, né? Quem também deu a moral pra gente é o Gustavo Oliveira. Ele colocou o seguinte: Peck é jogador de segundo tempo, quando o Rossi cansar. Com o Rossi em campo sempre fizemos gol no primeiro tempo. Peck é melhor para administrar a vantagem. Olha, Gustavo, você tá certo, tá? O Peck, ele tem a melhor média de gols entre os jogadores que entram no segundo tempo. É dele o primeiro lugar no ranking desses jogadores. Jogadores que entram no segundo tempo e fazem gol. O Peck tem muita velocidade, tem muito vigor físico e realmente, quando ele entra no segundo tempo, já pega a defesa morta, ele rende bastante. Mas eu acho que o Ramon não deve começar com o Rossi como titular. Gostaria muito, mas eu acho que ele vai manter o Rossi no banco e deve o Peck começar o jogo. Mas vamos aguardar, né? Porque Ramon todo dia nos surpreende com alguma coisa.
E quem também deixou o seu recado foi o Ulisses Lima. Ele colocou o seguinte: eu quero que Miranda fique por lá mesmo, se referindo à convocação do Miranda para o Pan-Americano do Chile. Miranda foi convocado, então vai desfalcar o Vasco aí nesses jogos aí de quase um mês que vai ser de Pan-Americano. E aí, obviamente, eu tenho minha opinião com relação a isso, que é provavelmente para valorizar aí o produto e ele ser vendido no ano que vem, já que não está tendo oportunidade com o Ramon Dias. Mas, como o Ulisses disse, tomara que ele se dê bem e com isso fazendo um bom campeonato, quem sabe entre uma boa grana aí pelo Miranda. E quem foi convocado foi o Miranda, cara. O zagueiro do Vasco foi convocado para a seleção brasileira para disputar os Jogos Pan-Americanos que acontecem no Chile. Os jogos vão ser realizados em Santiago entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, mais ou menos ali uns 15 dias. O Brasil está no grupo B e vai enfrentar as seleções dos Estados Unidos, Colômbia e Honduras na primeira fase. O Miranda vai se juntar ao Figueiredo, que já tinha sido convocado, então o atleta vascaíno que já havia sido convocado anteriormente para o torneio. Ambos, na minha visão, estão sendo convocados para ser valorizados e, quem sabe, conseguir uma boa venda no ano que vem. Tá? Nada tira da minha cabeça que essa convocação, tanto do Miranda quanto do Figueiredo, tem a ver com a necessidade do Vasco vender esses dois jogadores. Por isso que o Vasco não se opôs, liberou os atletas para participar dessa competição, provavelmente para ser valorizado e quem sabe aí arrumar uma graninha boa aí nos dois jogadores, já que o Ramon não tem pretensões de contar com nenhum dos dois. Figueiredo, inclusive, tem várias oportunidades, não soube aproveitar e muito provavelmente vai ser negociado na próxima janela. E aí por isso o Vasco está colocando ali os jogadores na seleção como vitrine, para que eles possam realmente fazer um bom campeonato, quem sabe o Brasil conquistar o título e eles conseguirem aí uma valorização e o Vasco faturar com essas convocações. Hoje nós vamos ter o nosso paredão em campo mais uma vez. O Léo Jardim, que tem 2 cartões amarelos, está pendurado, mas não dá trégua, está 9 jogos com esse cartão amarelo, não deixa o Ivan entrar de jeito nenhum. Ele chegou ao Vasco com a missão de ser titular e coleciona números impressionantes. Você sabe, em 26 jogos no Brasileirão, o goleiro já realizou 95 defesas, sendo que dessas 95, 28 são consideradas difíceis e fazem dele o líder do ranking nesse quesito de defesas difíceis no Brasileirão. Eu sei que tem uma parte da torcida que reclama, que diz que ele é um mãozinha de alface, realmente ele falhou em alguns gols, realmente ele tem uma demora às vezes na reposição de bola, mas os números do cara são impressionantes. Ele tem 28 grandes defesas, coisa que nenhum goleiro tem nesse campeonato. E aí, cara, contra números não há argumentos. Tomara que hoje ele não precise trabalhar tanto quanto Fortaleza, mas se precisar, que ele esteja lá iluminado para fechar o gol mais uma vez. Só para lembrar, daqui a 7 dias está vencendo a 9ª TPU, que é o termo de permissão de uso que libera o Maracanã para a dupla Fla-Flu, tá? Algo que era para ser 6 meses, lá se vão 4 anos e o TCE, que é o Tribunal de Contas, já fez a solicitação de um chamamento público para a licitação de uso do Maracanã, mas até agora o governo do estado não se manifestou. Então precisamos o tempo inteiro estar lembrando que o que está acontecendo com essa TPU é um absurdo. Estamos caminhando para a 4 anos sendo liberado para a dupla Fla-Flu e agora, quando cederam para a Conmebol para fazer aí, para tratar o estádio para a final da Libertadores, que foi visto que o estádio está muito mal tratado, muito mal conservado, ou seja, eles estão sugando do estádio, e não é pouco, porque eles estão tendo arrecadações bem consideráveis, mas não estão cuidando do estádio como deveriam. E mais uma vez, estamos na iminência aí dessa renovação da TPU por mais 6 meses e lá se vão 4 anos nessa história. Espero que o governo do estado tome uma medida
que realmente faça a coisa justa. Se por renovar, inclua o Vasco nessa renovação, já que ele talvez não tenha tempo hábil, obviamente, até o dia 23 para abrir uma licitação, mas que faça esse chamamento público, que inclua o Vasco e depois faça o processo licitatório para que haja clareza nessa licitação e que realmente vença o melhor, tá certo? Agora, não é justo ficar por mais 6 meses na mão da dupla Fla-Flu e a gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, ao consórcio para liberar o estádio para os jogos do Vasco. Isso é inadmissível. E hoje nós vamos ter a estreia do Bandeirão em homenagem às crianças. Está aí na tela para você. O Bandeirão ficou muito bonito. As crianças vascaínas sendo representadas por essas 3 figuras adoráveis que estão sempre ali na mídia representando o Vasco. Destaque ali para o nosso querido Gui, que realmente é um sucesso. O cara é demais. E aí vai ser a estreia hoje contra o Fortaleza desse Bandeirão, que eu espero que traga muita, mas muita sorte para o Vasco, que o Vasco consiga aí fazer uma bela partida e que essa bandeira venha para nos dar muita alegria e muita sorte no jogo de hoje. Você que ouviu o Bom Dia Cash no Spotify, então se liga nesse vídeo. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo Spotify no seu celular. Clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje, cheio de ansiedade, a hora não passa, daqui a pouco tem Vasco e Fortaleza. Temos que ganhar de qualquer maneira e agora, até o início de novembro, vai ser quarta e sábado, quarta e domingo, quarta e sábado, quarta e domingo, jogo o tempo inteiro, então vai ser pauleira e vamos começar hoje já com os 3 pontos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, torne-se membro. A partir de R$ 1,99, você se tornando membro, você concorre a uma camisa oficial, oferecimento da Gigante da Colina de Bangu. Então, irmão, não deixe de se inscrever e principalmente de se tornar membro. É muito baratinho, apenas R$ 1,99 e você pode aí começar a concorrer a uma camisa oficial do Vascão, beleza? Nos encontramos amanhã torcendo por uma vitória do Vascão, beleza? Amanhã às 9h07 estamos de volta. Valeu!